Voltando para a segunda parte da aula, primeiro vídeo nós comentamos sobre os hebreus, entraremos agora na sociedade fenícia. Os fenícios eles se localizavam no mar Mediterrâneo. Hoje o que sobrou dos fenícios é o atual estado do Líbano. Então essa sociedade fenícia ela se formava em cidades e estados, em que cada cidade você tinha o seu próprio governo. Você tinha as questões religiosas, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E entre as principais cidades tem Bíblios e Sidom. Então, o mar Mediterrâneo todo, os fenícios foram construindo colônias, e essas colônias você tinha a prática do comércio. A economia fenícia era basicamente voltada para o comércio marítimo, das rotas comerciais. Então, se você pegar o mapa europeu ou o mapa do mar Mediterrâneo, nesse período você vai ver que quem dominava tanto aquele comércio eram os fenícios. Da mesma forma que esses fenícios tiveram contato com os egípcios, tiveram contato com os hebreus, tiveram contato com o que seria o futuro Império Romano. Então as relações de comércio entre a sociedade fenícia e as demais vai ser fundamental que nós vamos ver no final dessa videoaula. Então a economia deles basicamente era de comércio marítimo. Como viviam na região no fundo do Mediterrâneo, a região não era muito adequada para a questão da agricultura. Apesar de você ter o mar, lembrando que esse mar é salgado, e naquela época você não tinha tal tecnologia que possibilitasse transformar essa água numa água potável prática da agricultura. Então o comércio marítimo foi fundamental. Então eles produziam o artesanato de luxo, utensílios domésticos, a questão de o artesanato também é na base do ouro, a questão dos metais, desenvolveram o vidro e o tecido que era usado pela realeza fenícia e que nos séculos à frente era um sinal de riqueza e poder também nas dinastias europeias, que era o tecido da cor púrpura, que nada mais é que um processo químico. Essa cor púrpura é um processo químico retirado das conchas. Então, entre o século VI e o século IX, essa sociedade ela desenvolveu-se naquela região pela questão do comércio. Os barcos fenícios eles eram conhecidos pela sua rapidez, pela sua questão de manobragem, e também os fenícios tinham um segredo sobre a construção desses barcos. O Império Romano, que vai ser o último grande império que nós já vimos na aula anterior e veremos mais à frente nas unidades, também vai dominar essa região do Fenícia. E uma parte dessas colônias fenícias se localizava na África, onde você tinha também, que foi domínio egípcio durante muito tempo, e essas disputas vão gerar o que nós conhecemos como as guerras púnicas. E os romanos eles ficavam de forma curiosa como é que, por mais que destruíssem os navios fenícios em batalhas épicas navais, eles conseguiam construir barcos numa velocidade incrível. Esse segredo só foi descoberto quando eles capturaram um barco fenício e eles descobriram que os fenícios usavam uma técnica que é usada até hoje, em que na verdade seria um manual de construção, ou seja, cada peça tinha o lugar certo para encaixar, que nem um grande quebra-cabeça. Então se você tivesse aquele manual e seguisse o que estava ali no manual, qualquer pessoa poderia construir um barco. Era só você construir a peça, numerar essa peça ou identificá-la, e aquele manual ali deixaria habilitado qualquer pessoa a montar o barco. Então, quando os romanos começaram a adotar esse sistema de montagem de barcos, eles garantiram a sua supremacia no mar do Mediterrâneo. Então, esses inícios vão ser dominados pelos gregos, pelos macedônios e o último grande, o Império Romano, somente nas guerras púnicas. O que interessava ali, na verdade, eram as rotas comerciais que você tinha nesse mar do Mediterrâneo, que futuramente também vai ser as principais rotas de comércio logo após o término das cruzadas
entre o século XI ao século XII. Então, a sociedade era politeísta. Além de oferendas, você tinha sacrifícios humanos aos seus deuses. Uma outra contribuição que você tem da sociedade fenícia foi, pela necessidade do comércio, foi a criação do que nós temos hoje, do nosso alfabeto. Inicialmente eles usavam uma fonética de 22 fonemas, e quando eles foram dominados pelos gregos, esses gregos aprimoraram esses fonemas, que futuramente serão dominados pelos romanos, e essa técnica de fonética é que vai ser uma das bases da nossa construção da nossa língua, questão das nossas vogais e nossas consoantes. O alfabeto fenício levou um tempo para ser decifrado, mas depois, quando ele foi decifrado, graças aos documentos de época, muitos dos vestígios encontrados onde foram essas colônias fenícias, se descobriu essa história maravilhosa da sociedade que prosperou à beira do mar Mediterrâneo, criou relações comerciais entre todas aquelas sociedades ali, mas como naquele período da história ali você vai ter disputas, principalmente por rotas de comércio, mais uma vez uma sociedade vai sucumbir ao interesse, principalmente do Império Romano. E esse Império Romano também vai chegar ao seu fim, que nós vamos ver mais à frente, primeiro com a sua divisão no ano 466 d.C. e o seu término no ano 1000 anos depois, em 1466, quando acaba de vez esse e o último grande Império Romano, império que você tem no mundo. Bom, então, juntamente com os hebreus e os fenícios, é claro que hoje lá você é um país, nós conhecemos como Líbano, são monoteístas, sua grande maioria de cultura árabe e islâmica. Então, tanto os hebreus como os fenícios eles foram fundamentais. Dos hebreus você tem a contribuição da formação religiosa, tanto do cristianismo como do islamismo, a crença no único Deus, o monoteísmo. Quando você vai para os fenícios, você tem a contribuição das práticas de rotas comerciais marítimas, que é usada até hoje, tá? Grande parte das cargas que circulam pelo mundo vão de navio. Apesar de você ter a tecnologia do avião, o avião ele apenas diminui o tempo da entrega, mas em grande quantidade você ainda é o navio que transporta essa grande quantidade de carga. Então você vai ter comércio marítimo, você vai ter a fonética, que vai ser uma das bases da nossa língua, aprimorada pelos gregos. Para vocês terem ideia, até hoje no mar Mediterrâneo é encontrado vestígios desses barcos no fundo mesmo. Ou eles afundavam por entrarem em conflito com outras marinhas, a romana, a grega, a macedônia, ou eles afundavam por tempestades, naufragavam, e no fundo do mar Mediterrâneo é comum você encontrar esses barcos desse período. Em alguns casos você encontra até os recipientes intactos depois de 2000 anos. Vasos, frascos onde deveriam ter perfumes, ter o vinho. O azeite também era também um dos grandes produtos que eram comercializados naquela região. Então a cultura fenícia, de certa forma, juntamente com a cultura hebraica, seu pensamento, sua capacidade de se adaptar ao local onde ocupavam, teve uma grande contribuição para o mundo de hoje. É interessante também pensar que foi graças a esses fenícios que as relações de comércio, a grande necessidade de você criar uma língua padrão. Se hoje no mundo do comércio a língua padrão utilizada é o inglês, isso se dá, vocês vão ver isso no 8º ano, principalmente pelo domínio britânico, no período da Revolução Industrial, onde a Inglaterra ela dominou os 7 mares com a sua marinha mercante. E hoje o inglês é considerado a língua
universal pela questão de comércio. Não é a língua mais falada do mundo, mas as questões comerciais é o inglês. Então os fenícios, da mesma forma, naquele período, por onde eles conheciam que era a noção de mundo, eles dominaram o mar do Mediterrâneo e nos enriquece para sua cultura. Vou tentar colocar vídeos sobre a exploração desses navios. Se tiver lá, não deixem de assistir, tá bom? E até a próxima aula. Tchau.